Mudou vários membros do seu governo por mais de 2 vezes, sendo que mesmo quem não tenha sequer ficado 15 meses na mesma função depois da sua tomada de posse. O presidente da Guiné-Bissau chegou ao poder em 2020 e se alguns governantes foram exonerados por desentendimento com o chefe de Estado, houve quem preferisse a sua própria demissão. Perante um quadro instável que não garante qualquer segurança e confiança, os cidadãos guineenses antevêm agora o agudizar da tensão política no país face à remodelação governamental da semana passada, pelo facto de muitas das figuras nomeadas e movimentadas no Executivo serem apoiantes do chefe de Estado e membros das alas pró-Sissoko no Movimento para a Alternância Democrática MADEM G15 e no Partido da Renovação Social, o PRS. E sobre isso, o que você aí em casa pensa sobre o assunto? Este é o tema da semana, remodelação governamental na Guiné-Bissau. O convite está feito para participar. Envie-nos uma mensagem para o WhatsApp que aí está na tela do seu televisor. É este, começando pelo código internacional 00351 962 494 543. Convidamos por videochamada Gary Gomes Lopes, é representante do Fórum Guineense da Sociedade Civil. Gabriel Yé é secretário nacional para Comunicação, Informação, Imagem, Marketing e Relações Públicas do PRS. Ambos estão em Bissau. E o Maro Jau é deputado, membro da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional do MADEM G15, que participa a partir da cidade de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Aqui nos estúdios em Lisboa, comigo está Mariano Coade, é analista político. Aos 4, o abraço fraternal e muito obrigado. Vamos começar precisamente pelo Maro Jau, que está nos Estados Unidos da América, perguntando o seguinte: a recente remodelação do governo foi necessária ou estratégica? Que vantagens e desvantagens em ano de eleições? Bom dia, Vitor, e bom dia aos painelistas deste programa e também aos telespectadores que estão nos a acompanhar. Primeiramente eu digo que qualquer mudança governamental é estratégica. Portanto, não há forma de colocar esta questão para além de dizer que ela reflete precisamente a estratégia do Presidente da República neste preciso momento. Mas também gostaria de lembrar, de acordo com o seu lead, com a sua introdução, de que de algum tempo para cá os governos da Guiné são tipicamente da iniciativa presidencial. Portanto, este governo, desde que a Assembleia Nacional Popular foi dissolvida no segundo dia de dezembro do ano passado, até esta data, o governo tem sido um governo da iniciativa presidencial. O próprio presidente, numa dada altura, disse que todas as pessoas que fazem parte deste governo são obrigatoriamente pessoas da sua confiança. Portanto, estrategicamente, este e os governos anteriores, o governo, pelo menos o governo anterior a este, foram estrategicamente escolhidos pelo Presidente da República para refletir a sua agenda pessoal, política, e pelo menos este é o meu entendimento. Vamos então ouvir o Gabriel Yé, do PRS. Gabriel, o Presidente na passada sexta-feira chegou a dizer que quem pensar que vem para a governação para resolver os seus problemas pessoais está enganado, isto é inegociável. Qual é a leitura do seu partido relativamente a essa questão? Vamos ter daqui a pouco, vamos no entanto perceber o que é que pensa o Gary Lopes, que é da sociedade civil, Gary Gomes Lopes. Gary, várias mudanças nos últimos... o Presidente mudou mais elementos nos últimos 17 meses do que em todo o tempo anterior. Qual é a leitura da sociedade civil relativamente a essa questão? Muito obrigado. Começo por saudar os meus colegas painelistas. Na verdade, essas mudanças que estão acontecendo, nós sabemos, como disse o Marujal, é uma estratégia do Presidente da República que visa a sua recondução, aliás, o seu segundo mandato. Não é uma estratégia que visa definir um plano estrutural de desenvolvimento do país. Ou seja, qualquer que seja a remodelação, do nosso ponto de vista, da parte da sociedade civil, tinha que ser uma remodelação
que visa essencialmente suprimir qualquer que seja problema estruturante da sociedade. Este não é o caso. Ou seja, a remuneração do nosso ponto de vista tinha que ser na perspectiva de redefinir uma ideia, redefinir uma nova estratégia do desenvolvimento para o bem da toda a sociedade em geral. Mas não é o caso, estamos a falar de uma remuneração na perspectiva do Presidente da República, que é para poder efetivamente ter aliados, ter pessoas leais a ele para o próximo mandato. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu, podemos até ver o próprio governo que nós temos, que é um governo inconstitucional, porque não é um governo que está figurado na nossa Constituição, na nossa legislação. Tem sido prática retirada dos sucessivos presidentes da República da Guiné-Bissau, procurando alternativa no momento da dissolução do Parlamento com esse tipo de governo. Ora, o presidente Umaro Sissoco Embalo vem usando essa estratégia dos governos da iniciativa presidencial para poder premiar os seus aliados, chantagear os seus aliados e exigir um compromisso dos seus aliados para a sua reeleição. Ou seja, podemos voltar a antecedentes deste governo. Nós saímos das eleições em 2023, em junho de 2023. Tivemos um governo... Sim, tivemos um governo da coligação Plataforma Terra Arranca, Pai Terra Arranca. E esse governo foi um governo mais ou menos inclusivo, porque permitiu-se a entrada dos partidos que não faziam parte da coligação. E o líder dessa plataforma foi concorrente, foi adversário mais forte do Presidente da República na sua eleição e continua a ser o adversário do Presidente da República, na perspectiva do Presidente da República. Com essa dinâmica que estava acontecendo ao longo daquele período, o Presidente achou por bem de que continuidade dessa dinâmica poderia pôr em causa o seu segundo mandato. Justificou a queda do Parlamento, a dissolução do Parlamento, com base numa tentativa de golpe de Estado, que ainda falta por justificar, por confirmar pelo Poder Judicial ou a autoridade competente. Mas, supostamente, tudo aquilo aconteceu porque, na verdade, o Presidente da República definiu uma estratégia que é de continuar a apoderar do Executivo como máquina para a sua reeleição. Uhum. Bem, e eu agora, Mariano, agora é consigo também. O João, nos Estados Unidos, a participar, diz que estas remodelações têm um objetivo estratégico. O Gary refere-se que o Presidente tem como objetivo, portanto, chegar ao segundo mandato. Convenhamos, e vale a pena referir, que o Presidente ainda não assumiu de facto que pretende este tal segundo mandato. Pergunto, qual é a sua leitura estando cá fora, o olhar de fora para dentro relativamente às necessidades, os objetivos e as estratégias destas remodelações? Não visam dar um impacto diferente à própria governação, ir atrás de um resultado que não se obteve ao longo dos tempos? Muito bom dia. É importante dizer que estamos num quadro em que o Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, pretende chamar a si sempre a governação. Estamos no regime semipresidencialista e depois das eleições legislativas fomos forçosamente empurrados para uma situação de governação presidencialista, em que o Presidente derruba um governo de maioria absoluta e coloca os que, de facto, servem pessoalmente os seus interesses. Aqui não existe qualquer estratégia para o país, qualquer programa de desenvolvimento, qualquer compromisso com aquilo que é o povo, que é aquilo que é a melhoria das condições de vida da população, mas a subjugação dos interesses do próprio Presidente para a sua permanente e perpetuação no poder.
Este tem sido o caminho, infelizmente, percorrido pela Presidência da República, controlando e procurando controlar sempre todas as franjas políticas da sociedade. Ninguém tem voz. Se reparar, ultimamente, na Guiné-Bissau, todos os líderes políticos são severamente perseguidos de forma a que não possam passar a sua mensagem à população. Isso tem sido uma característica da governação de Umaro Sissoko Embaló, oprimindo e violentando todas as vozes contrárias às suas aspirações políticas. Perdão. João, agora é consigo novamente, enquanto esperamos também o Gary, que vai representar aqui a sociedade, e claro, já fica também o apelo aos nossos telespectadores, independentemente do ponto do globo em que se encontram, podem naturalmente participar. Se não puderem falar, podem sempre escrever uma mensagem, que nós vamos passar a mensagem aqui. Pergunto a si já o seguinte: o Madem G15, nas pessoas de Brahima Camará e também Nuno Nabian, foram as figuras que deram todo o apoio a Sissoko para chegar à presidência da Guiné-Bissau. Neste momento, o partido sente-se traído? Esta é a percepção interna, porque, como bem disse, a pessoa de Brahima Camará, sobretudo o atual coordenador do Madem G15, foi a figura de proa na mobilização não só de bases políticas do partido, mas também das figuras chaves da nossa sociedade. Estamos a falar do antigo presidente José Mário Vaz, estamos a falar do Nuno Nabian, que acabou agora de citar, estamos a falar do falecido Alberto Lambeia, que era o líder do PRS, estamos a falar do Carlos Gomes Júnior, estamos a falar de uma série de outras figuras nacionais que foram mobilizadas em torno do projeto para a primeira eleição de Umaro Sissoko Embaló como Presidente da República. Aliás, o próprio Sissoko Embaló muitas vezes referenciou-se a Brahima Camará como uma pessoa, como um irmão. O que quer dizer que Brahima, de facto, e o Madem em geral, teve um papel muito importante na eleição de Umaro Sissoko Embaló como Presidente da República. Foram através desses bons ofícios que fizeram chegar ao poder a Presidência da República. Agora, sabendo tudo aquilo que aconteceu à volta da Presidência da República, vis-à-vis o Madem G15, as divergências internas que se surgiram com um objetivo estratégico ou outro para dividir o partido, para melhor controlar o partido, para avançar a agenda pessoal do presidente, sobretudo para um segundo mandato, é da minha opinião, é também da opinião da maioria dos dirigentes do Madem, dos militantes do Madem, dos simpatizantes do partido, de que o partido, de facto, foi traído pelo Presidente da República. Agora, se perguntarmos ao Presidente da República, obviamente há sempre um contra-argumento. O contra-argumento, um dos maiores contra-argumentos, por exemplo, é de que, como tem sido acostumário, há certas figuras no país que tentam sempre controlar os órgãos do poder. Portanto, este tem sido o argumento do Presidente. Mas quando vermos a fotografia de uma forma mais geral, a perspectiva do partido e também os factos que conduziram à eleição do Presidente da República, vê-se claramente que o Madem se sentiu traído e tem alguma razão neste argumento. E para além de estar-se a sentir traído, está agora vulnerável porque há alas dentro do próprio partido, uma ala mais para o Sissoko e depois existe a ala de Brahima Camará. Esta situação não deixa o partido altamente vulnerável e deixa o presidente com mais poderes para poder naturalmente atingir o objetivo que você disse estratégico para um segundo mandato, eventualmente? Exatamente, e esta tem sido a reflexão interna que, mesmo nas últimas eleições de 2023,
o partido se sentiu traído porque houve alas que foram criadas internamente, houve partidos políticos, aliás, que se criaram nessa altura, que, de uma forma ou outra, contribuíram para a fragilização do partido. Portanto, o partido se sentiu fragilizado nessa altura e agora também com as divisões internas que existem, obviamente o partido se sentirá ainda mais fragilizado. Mas a percepção interna é que as pessoas, às vezes, na Guiné, ou na maior parte dos casos, oscilam à volta das figuras. Quando falamos do PAIGC, a figura proa, a figura-chave é Domingos Simões Pereira, e quando falamos hoje do APU, a figura-chave é a pessoa de Nuno Gomes Tapiã. Quando falamos até do PTG, a figura-chave é o próprio presidente na pessoa de Boche Candé, e assim sucessivamente. Portanto, tendo este argumento na manga, muitos argumentam dentro do MADEM que, de facto, a pessoa com grande dimensão nacional, política, é a pessoa de coordenador Brema Camará. Por isso mesmo, pensamos que, independentemente destas fragilidades de que estamos a falar, o MADEM ainda continua a ser um partido com domínio das bases. Todas as bases, a maior parte das bases políticas do país, estão, de facto, ligadas ao coordenador nacional e ao MADEM G15, ala de Brema Camará. Portanto, sim, reconhece, de facto, que há fragilidades, mas também reconhece, de facto, também que a lealidade recai sobre a atual direção do partido, do MADEM G15, a ala dominada pelo... Vamos continuar, vamos olhar para esta questão com mais profundidade dentro de alguns instantes. Para já vamos atender o Arsénio Baldé, está na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Arsénio, muito bom dia. Obrigado por ter pedido para que nós pudéssemos ligar para si, para participar também. Queremos ouvir a sua opinião relativamente ao tema de hoje. Bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Bom dia, Vitor Hugo. Eu acompanho sempre, sou um indivíduo, uma pessoa assídua do seu programa. Obrigado por isso. Sim, mas ultimamente fiz várias tentativas, não consegui, não é? Tentativas, até deixei mensagem, não sei se foi a minha mensagem chegou assim, se foi transmitida, não é? Não, as mensagens chegam-nos sempre. A questão é que às vezes costumamos ter muitas mensagens e umas atrás das outras e nem sempre a Paula Gomes consegue selecionar uma. Ela seleciona aquelas que estão na frente dela, que chegam a seguir, mas pedimos desculpas e, claro, sempre a recomendação de que insista, persista, mas não desista, está bem? Vamos a isso, Arsénio, faz favor, estamos a ouvir. Relativamente à questão de hoje, o tema, eu gostaria de dizer a minha opinião pessoal, que é uma estratégia, como disseram, mas é uma estratégia falhada. Está a perceber? Isso é falhar. Na Guiné-Bissau, por exemplo, nós não temos democracia. A democracia que nós temos é no papel. Há dias vimos isso concretamente com o nosso jornalista, Indira Correia Baldeu. O que aconteceu? Foi impedida de entrar e fazer a cobertura. Isso todo mundo via uma vergonha nacional. E a opção, a melhor opção do presidente, como ele tinha dito, não é? É fazer a passagem no testemunho quando ele perder. Porque vai perder eleições. Ele vai perder eleições. Os nossos avós, pais, fizeram a luta da libertação durante ao longo de 11 anos contra o jogo colonial. E nós não vamos permitir que aquilo que havia anteriormente contra os colonistas portugueses, isso venha a acontecer até agora. Não podemos aceitar. Na Guiné-Bissau não há liberdade de expressão. Não há liberdade de pensamento. As pessoas são torturadas, espancadas. As pessoas têm medo, Hugo. As pessoas têm medo, Hugo. Isso não pode acontecer. Num país com 50 anos de independência. Isso não pode acontecer. Não pode ser. Não pode ser. Exatamente. As pessoas têm medo. Nós não queremos mais exceto dos 98 na Guiné-Bissau. O Arsénio... O presidente Omar Sissoko quer. Isto está a provocar. Sim. Arsénio... Mas nós não queremos. O povo está cansado. O nosso Arsénio, povo foi oprimido ao longo dos anos, há décadas, há séculos. Arsénio, está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. O Arsénio vive em Cabo Verde. Sente uma grande diferença da democracia em Cabo Verde, do se ser jornalista em Cabo Verde, dos direitos dos cidadãos? Há uma grande diferença, até porque o pai da democracia dos dois países é o mesmo. Portanto, Amílcar Cabral, que vai comemorar
o seu centenário dentro de dias e a RTP está a preparar um documentário para mostrar isso mesmo com a família. Queremos ouvir, há diferença? Sente muitas diferenças? A diferença é enorme. Não há comparação possível. A democracia em Cabo Verde não se compara com a democracia do meu país. E tem que ser verdadeiro e ter a coragem de dizer isso. Na comunicação social, em qualquer parte do mundo, posso dizer isso. Eu estou aqui em Cabo Verde há 20 anos, como docente. Mas aqui há liberdade de expressão. As pessoas falam aquilo que querem, fazem críticas ao governo, fazem crítica ao chefe de Estado. Mas na Guiné-Bissau ninguém tem coragem de fazer críticas, não é? Dentro do respeito, dentro do não sair fora, não é? À margem da lei, mas fazer uma crítica normal como cidadão. Ninguém tem coragem de fazer isso no meu país. Eu fui lá recentemente, no mês de dezembro. Para terminar. O povo da Guiné-Bissau está cansado. Está bem, nós vamos ouvir outras opiniões também aqui, Arsénio. Menos de €1, menos 100 escudos em Cabo Verde. Vamos ouvir outras opiniões também. Vamos ouvir outras opiniões. Muito obrigado por se ter juntado a nós também. Muito bom dia. O caro telespectador Baldé, que é um cidadão guineense que vive há 20 anos em Cabo Verde, fazendo aqui um paralelismo entre os dois países. Ora, está agora em linha também o Carlos Lopes, na cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, bom dia. Estamos a falar da recente remodelação governamental na Guiné-Bissau. Qual é a sua visão, não sendo guineense e estando aqui em Portugal? Muito bom dia, Vítor Hugo, também extensivo aos seus convidados e aos telespectadores da RTP África do programa Tem a Palavra. Guiné-Bissau é um paradigma de muitas nações, muitos países, muitos governos ditatoriais em que prevalece o interesse pessoal de quem detém o poder contra a maioria da população e, neste caso da Guiné-Bissau, teve a origem, digamos, as movimentações mais recentes, numa maioria absoluta de quem ganhou as legislativas e que num sistema que já foi enunciado semipresidencial, há uma intervenção por interesse pessoal de alguém que se quer manter no poder contra a própria Constituição, por isso há violações sistemáticas da Constituição da Guiné, e também contra a vontade representativa que os partidos têm a nível do Parlamento, da Assembleia Legislativa e do próprio Governo. Por isso, é uma situação que nós conhecemos, não só na Guiné-Bissau, mas também na África em geral. E é uma das razões de os africanos saírem do continente de origem para a Europa. É a má governação, é o terror que persiste, é a violação sistemática dos seus direitos e eles procuram, efetivamente, uma melhoria da sua vida, mas, essencialmente, eles fogem de uma má governação destes pequenos ditadores, e eu, Vítor Hugo, nós como angolanos, estamos perante um presidente que, entre aspas ou com aspas, em Angola, ambiciona também persistir num terceiro mandato. Esperemos que nunca cairemos nessa situação da Guiné-Bissau. Desejo um bom dia. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Mas para o caso específico de Angola há questões muito particulares. Por exemplo, não há o agrimã a nível da Constituição, mas esse é um assunto para o qual, numa próxima oportunidade, iremos naturalmente também abordar, embora já o tenhamos feito também aqui. Gabriel já está disponível, é o secretário para a comunicação do PRS. Gabriel, pergunto, estas movimentações recentes que foram registadas no governo da Guiné-Bissau deixam o presidente com mais capacidade para realizar os seus objetivos correspondendo às necessidades da população, ou têm para si uma leitura completamente diferente? Eu começaria por agradecer, portanto, esta oportunidade. Não estava a ouvir bem, não é? Estava com problemas técnicos e agora acho poder... não estou a ouvir, mas acho que estão a me ouvir. Olha, este governo, nós saímos, na minha óptica, não é? Saímos de um governo de iniciativa presidencial, não é? Que nem é o dizer constitucional das coisas, para um governo dos inconformados.
lamentavelmente, o primeiro inconformado do país é aquele que, por lei, é o primeiro magistrado da nação. Aqui a minha intenção não é dizer palavras duras, palavras que chocam, não é? Nós tentamos, de tanta maneira, respeitar, mas respeitar nos termos da lei, como eu vinha dizendo. Olha, o governo que agora se tem no país é um governo que, independentemente de tudo, quer dizer, realmente, isto aqui vem confirmar a agenda pessoal do Presidente da República, mas num país. Eu não quero chegar, porque não sei se já por lá passaram ou ainda aguardam, colocar a questão sobre até a figura da filha do Presidente da República, que agora é nomeada, portanto, conselheira do Presidente. Mas é tudo isto, não é? Tudo gira em torno de o país agora ter que ir à maneira como o Presidente da República acha que tem que ir. E como eu disse no debate passado, nós estamos num Estado. E qualquer cidadão normal sabe que no Estado as coisas acontecem de maneira diferente do privado. A diferença, repito, não é, entre o privado e o Estado é que a liberdade é que orienta o privado, mas a legalidade é que orienta o Estado. E tem duas dimensões, legalidade limite e legalidade fundamento, quer dizer que, independentemente de impedir que as coisas transcendam os limites legais, também o princípio de legalidade exige que tudo quanto é feito se fundamente na lei. Nós temos um governo que não existe. Por quê? Porque o governo simula ser um governo decorrente da dissolução do Parlamento. O Parlamento não foi dissolvido. Nós giramos em torno disso porque não podemos deixar escapar esta coisa. Quando o Presidente da República quis dizer que dissolveu o Parlamento, eu até disse que ele tem a noção que não dissolveu o Parlamento. Porque se ele não tivesse a noção que não dissolveu o Parlamento, ele teria marcado eleições legislativas no prazo de 90 dias, comportando como quem, na verdade, assume a posição de uma pessoa que dissolveu o Parlamento. Mas sabendo ele que não dissolveu, ficou à espera, ficou a medir, não é? A medir a temperatura do ganiense. E foi ao ponto de facto, portanto, sair do governo de iniciativa presidencial. Repito que não existe isto quanto à Constituição da República, e saiu daquilo para um governo dos inconformados, um governo cheio de pessoas, porque esta coisa dos inconformados existe no PRS, existe no MADEM e vai existir no PAIGC, pelas informações que nós temos. Nós temos também que saber que o povo de hoje não é igual ao povo de ontem. O povo entende, prova disso é a vitória do PAIGC com maioria absoluta nas últimas eleições, quer dizer, não estou a falar pelo PAIGC, o povo reagiu, o povo tentou aqui mostrar que ele é a favor de quem é vítima. Agora, respondendo de maneira mais resumida a sua questão, é tudo contra a vontade popular. O governo é inteiramente do Presidente da República e é um governo que se pode apelidar do governo dos inconformados e não da maneira como era chamado antes, o governo de iniciativa presidencial. Gary Lopes, agora é consigo. Queremos perceber o seguinte: esta movimentação que acontece dias depois de uma DMG-15, a principal base partidária de Umaro Sissoco, aliás, o próprio Presidente é um dos seus também fundadores, lhe ter retirado a confiança política. O Presidente começa a ficar mais isolado. O quão perigoso isso acaba por ser? Ou poderá ser? De facto, o Presidente percebeu muito bem em que situação se encontra neste cenário político, tendo perdido as lideranças dos partidos aliados a ele, e achou por bem, como eu disse antes, e foi dito também aqui, que a única alternativa é fazer uma remodelação, premiando as pessoas que são leais ao Presidente da República, chantageando as pessoas que ainda estão na ala das lideranças desses partidos, e por outro lado gerar um compromisso melhor junto dessas pessoas para poder eventualmente receber apoio dessas pessoas nas próximas eleições presidenciais. Ora, como eu disse antes, para nós isso, da parte da sociedade civil, é preocupante, porque independentemente de ser um governo inconstitucional, mesmo assim podia-se fazer uma remuneração visando as principais questões atuais da sociedade, os problemas atuais da sociedade. A Guiné-Bissau tem um problema grave da violação dos direitos humanos. Temos problemas graves em relação ao exercício de liberdade de manifestação, de expressão
temos problemas graves em termos de segurança dos cidadãos. E o secretário de Estado, os titulares do Ministério da Ordem Pública não foram mexidos. Ou seja, não houve mexidas no Ministério do Interior. Para nós, isso é claro de que o Presidente da República não tende com essas mudanças resolver principais problemas dos cidadãos. Nós temos problema, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde. Temos problema na educação. Temos problemas em vários sectores da vida pública. Mas já que tocou nessa questão da saúde, eu estive a ler aqui o perfil e os nomes de alguns dos nomeados. Parece que determinadas pessoas estão ocupam pastas de que não têm experiência, vêm de áreas diametralmente opostas. Isso garante uma confiança de que haverá resultados quando o líder que ocupa o cargo tem pouca experiência, não conhece o setor, e você tocou no setor da saúde, por exemplo, tanto quanto sei, corrija-me se faz favor, o novo ministro vem da pasta da área dos portos, não? Desportos, César. Provavelmente que não. Eu ia dizer isso mesmo, porque quando nós fazemos uma mudança, sobretudo quando a mudança visa resolver um problema, tem que se basear na competência e no mérito. E essas pessoas, não é que não são pessoas competentes em as outras áreas, mas nessas áreas em que forem nomeados, claro que não têm experiência, não têm competência. Isso demonstra um claro desinteresse da parte do Presidente da República em se cingir naquilo que é o problema principal dos cidadãos. Ou seja, de ponto de vista lógico, fazendo uma análise lógica, percebe-se que o Presidente está a fazer tudo para poder ganhar aliados dentro desses partidos que agora as lideranças não são aliados do Presidente da República. Por exemplo, falou-se aqui do Mano G15, falou-se aqui do PRS e, quiçá, poderemos falar amanhã do PIGC. Em relação ao MADA e o PRS, o Presidente sabe que são pilares, e a PUPRGB, são pilares para ele conseguir ser eleito enquanto Presidente da República, como Presidente da República da Guiné-Bissau. Perdendo essas alianças, claro que é um fracasso evidente para a sua reeleição. Vamos então. Por isso, dizia, para terminar o pensamento. Sim, por isso toda essa estratégia do Presidente da República, quer querendo ou não, tudo está a ser feito para o interesse pessoal do Presidente da República, sobretudo o interesse de perpetuar no poder. Bom, vamos agora atender uma chamada, é do Braima Baldé, está aqui em Lisboa. Braima, bom dia, tem a palavra. Braima Baldé, tem a palavra, se faz favor. É Draima, ok, Draima, está bem, pronto. É que é muitos draidas de Braille, então eu fico às vezes confuso. Peço desculpas por isso. Bom dia, tem a palavra, se faz favor. Bom dia para todos a gente que está a ouvir esse momento aqui na RTP África. Obrigado, bom dia. Tá bom. Estamos a ouvir, pode falar à vontade. Alô, Draima? Sim. Estamos a ouvir, pode falar à vontade. Tá bom, não tem problema. Só para me falar povo de Guiné-Bissau, sim. Só para me falar povo de Guiné-Bissau, bom dia, povo de Guiné-Bissau, bom dia para todos gente que gostam de filhos de Guiné-Bissau. Porque a nós não conhece nele, Guiné-Bissau, e não olhar para tudo a nível mundo. E para via de Presidente de Umaru Sissoko Embalo. Se a nós, se boia Guiné-Bissau, todo mundo, e não chama Guiné-Bissau conhecido a nós, e para ver o Presidente que não tem a nós, desde independente de Guiné, até a nós. É o governo que não fala e não muda, mas para um primeiro-ministro, o capo de nomear primeiro-ministro, para o vai servir só de bubariga, que é possível. Porque a nós tudo não misti paz. A nós tudo não misti paz, não misti tranquilidade para filhos de Guiné. Porque a nós nunca consigo falar com uma etnia, para chamar etnia fula ou mandinga ou biafada. Não, a nós tudo é irmão. No divide mama, no divide poia Presidente da República.
de que aqui ajuda filhos de Guiné. Aos filhos de Guiné, tudo quem que está fora. Tudo filho de Guiné que está fora e contente, e tem liberdade, e tem conhecimento de esse país. E tem conhecimento para todo lado. Draima Braldé, muito obrigado. Aqui as palavras de um guineense igualmente inconformado relativamente ao que se passa no país. E aqui, no meu entendimento, com a ajuda da Carla do outro lado também, o cidadão diz que a Guiné-Bissau está na boca do mundo pelas razões não menos boas, um país que tem um capital humano rico, muita experiência, que está todo ele fora, um país que não tem paz, não tem liberdade e, portanto, com muitos filhos que pode ser um país ainda com potencial a ser explorado. Bem, mais palavras, menos palavras na minha tradução. Vamos agora a algumas mensagens. Tens que me corrigir, foi uma tradução... Não, boa, muito boa, assim. Corresponde à mensagem que foi passada. Muito bem. Vamos então aqui às mensagens que também nos chegaram por intermédio dos nossos telespectadores, que por uma razão e outra não podem falar, pedindo que nos liguemos, mas escrevem. Temos duas mensagens. A primeira é do Nhantumbo, que está na região de Pemba, em Moçambique, que nos escreve o seguinte: qualquer remodelação governamental é sempre uma estratégia política. No caso concreto da Guiné-Bissau, esta remodelação mostra que alguma coisa não vem bem no seio do seu governo. O presidente está à procura de alguns aliados para a sua reeleição. É esta a leitura do Nhantumbo em Moçambique. De Luanda recebemos a mensagem do Fernando Nogueira, que nos escreve o seguinte: a Guiné-Bissau está a atravessar uma crise profunda, sendo culpado o senhor presidente Embalo. Nas eleições de 2019, o povo guineense depositou confiança no jovem que mudaria o rumo do país, mas este defraudou as expectativas de quem o elegeu. Cria instabilidade nos partidos e em troca de cargos no governo e usa os tribunais para legitimar os dissidentes que comungam com os seus ideais. Portanto, aqui é a mensagem também deste cidadão. Vamos então aqui ao Mariano para perguntar o seguinte: Mariano, teme você que estas possíveis, porque eu não tenho a confirmação absoluta de que seja o Presidente a intrometer-se em questões internas dos partidos, criando alas, mas o que aconteceu, pelo menos com o PRS, e o que está a acontecer agora com a DMG15, de que o Presidente é um dos fundadores, possa acontecer, como também prevê aqui o Gary, no PAIGC? Bom, pelo cenário político e pelas tendências que nós temos estado a observar, está claro que esse é um propósito claro da Presidência da República. Quando o Presidente deu Mas teme que isso possa acontecer com o partido de Domingos Simões? Haverá sempre uma tentativa, mas o PAIGC, entre as outras formações políticas, destaca-se por ser um partido com maior maturidade. E, portanto, essa investida do Presidente à procura de dividir para reinar poderá ter um efeito mais atenuado. Mas há pessoas que já têm estado a pôr em causa a liderança de Domingos Simões Pereira, que, segundo dizem, está mais fora do país do que na própria Guiné-Bissau. Neste momento, não há, assim, nenhuma cara que se esteja a liderar uma certa oposição interna. Não temos visto apercebido movimentações que sejam desafiantes à liderança de Domingos Simões Pereira. Ou seja, são críticas mais externas? São críticas mais externas, são aliciamentos que se vão procurando fazer, como foi feito com as outras formações políticas. Mas lembramos que, por exemplo, o PAIGC chega ao poder governativo, portanto, ganha as últimas eleições no ano passado, com maioria absoluta, por intermédio de uma coligação, portanto, envolvendo vários outros partidos. Exatamente. E criou-se aí o Pai Terra Arranca. Sente que esta coligação poderá sobreviver a este vendaval político que graça na Guiné-Bissau? Naturalmente que sim, porque há uma consciência neste momento de que o país não está a ser bem conduzido
pelo Presidente da República. E os partidos políticos, o APU-PDGB, o PAIGC, o PRS, o MADEM-G15, estão já alinhados para uma frente comum relativamente à contestação do rumo em que o país tem sido conduzido. Portanto, esta consciência do perigo que existe pela falta de pluralidade no país tem movimentado, de facto, uma união, uma onda de união em prol da defesa do Estado de Direito Democrático, em prol da pluralidade de ideias, porque, de facto, percebeu-se que se está aqui a fragmentar o país, a fragmentar a sociedade. Vamos olhar para esses elementos todos, porque eu, num dado momento aqui do programa, terei dito que o país estaria em eleições. Não foi. Este não é ano de eleições, as eleições serão, portanto, legislativas em 2024. Ou ao contrário, presidenciais seriam em 2024 e não em 2025, como defende o Presidente. As presidenciais seriam em 2024, para que a posse seja dada no momento em que o Presidente acaba o seu mandato. Portanto, completa os 5 anos em fevereiro. Em fevereiro de 27 de fevereiro de 2025. Pronto. E era esse o elemento que eu gostava de fazer uma pequena correção daquilo que terei dito há pouco tempo. Ora, vamos então até os Estados Unidos da América, onde está o Mauro. Já o Mauro pergunto, o que é que poderá acontecer a estas pessoas que entenderam dividir o partido, ou seja, criar uma nova ala. E esta ala é liderada, esquece-me agora o nome, por uma mulher que é uma líder, uma nacionalista, uma pessoa muito importante nos anais da história do país. O que é que poderá acontecer a estas pessoas, então, que acabaram por dividir o partido, estando elas agora mais ligadas à Sissoko? Obrigado, Vítor, mais uma vez. A tal mulher é uma pessoa, e tem sido uma pessoa importante na história do país, é uma antiga combatente, é Hadja Satu Camara. Portanto, ainda não sabe o que é que vai acontecer, porque, como pode notar, já passaram 11 dias depois do congresso da ala de Satu Camara. Portanto, até a data, salvo algum facto que eu não tenha, até a data o tal Congresso ainda não foi anotado pelo Supremo Tribunal da Justiça. Portanto, para nós, então, tendo esta perspectiva, tendo este facto como um facto de referência, diríamos que até esta data, até a data de hoje, o governador de Madem é efetivamente a pessoa de Ibrahima Camara. Portanto, o que poderá acontecer a outra ala ou as duas alas ainda não sabemos. Mas tem havido todas as tentativas para a remediação, para um diálogo interno dentro do partido, mas que, pelos vistos, estes esforços não surgiram efeitos, porque se tivessem surgido algum resultado, e, portanto, talvez não chegaríamos ao ponto de o partido ter sido dividido em duas alas. Portanto, o que vai acontecer a uma ala ou outra, não sei. O que nós sabemos é que... Não, eu pergunto, João, estamos a partir aqui do pressuposto de que realmente a ala verdadeira é a ala de Camara. Mas, se por exemplo... Ibrahima Camara, exatamente. Se, por exemplo, amanhã, por alguma razão, estas pessoas... o Tribunal não der o agrimá para se continuar, elas poderão voltar para o partido vai, portanto, tem um nome próprio que me escapa aqui agora, é tanta informação, vai, não é demitir, mas vai retirar confiança desta militância destes cidadãos? Uma das resoluções que saíram do Conselho Nacional... O que é que diz os estatutos do partido nessas condições? Exatamente. Uma das resoluções que saíram do último Conselho Nacional, para além de retirar a confiança política ao Presidente da República, é também a instauração de processos disciplinares de camaradas que se desvincularam do partido e foram organizar um congresso. Estas investigações vão ter
o seu lugar, acho que devem estar a decorrer e, portanto, numa altura própria, nós vamos saber quais serão as resoluções finais vis-à-vis estas pessoas afetas à ala da adjacência. Deixa-me então... Mas sei o que é que me queria perguntar. Se calhar está a querer perguntar-me se há uma possibilidade de estas alas se reunificarem de novo à volta de um único projeto político. Nós, do lado da ala do Prémio Camarada, sempre se diz que na política, efetivamente, não há inimigos permanentes e não há amigos permanentes. Portanto, eu sei, e eu falo dentro do meu coração, eu sei que na perspectiva da nossa ala, todos os que querem voltar de novo ao partido serão bem-vindos, todos aqueles que de boa fé querem reintegrar as bases do partido serão bem-vindos. Portanto, é bom sempre que haja um diálogo interno, porque Madem certamente não foi o primeiro partido com complicações, com divisões internas, e portanto o Madem também não será o último. E sempre há esta possibilidade. Obrigado. Deixa-me só interromper para pedir ao Gabriel ou ao Gary, um deles deve estar aí a falar, portanto, para desligar o microfone quando fazemos esse exercício. Mas já agora vou mesmo para o Gabriel Ié, do PRS. Gabriel, o que foi que aconteceu aos elementos que se podem considerar dissidentes do PRS, que naturalmente criaram uma outra ala, portanto, já têm mais tempo, já terão tido alguma decisão. Foram expulsos do partido, o partido reintegrou essas pessoas. Qual é o curso que se seguiu? Exato. Os inconformados. Deixa só tentar ir ao fundo em relação ao conceito de inconformados, não é? Na minha perspectiva. Como eu vinha dizendo, e vou tentar esclarecer melhor. Não existem inconformados. O inconformado, só existe um inconformado, não é? E os outros são apenas a cumprir a agenda do inconformado. Há uma pessoa que está inconformada com tudo quanto é atuação, com todas as lideranças políticas do país, que é, infelizmente, eu digo mais uma vez, infelizmente, o primeiro magistrado da nação. O Presidente da República é o inconformado com as lideranças. E ele é que está a teleguiar todos os inconformados. Eu lembro-me de uma figura lá no direito penal, não é? A chamada figura do instigador, que, portanto, é também punido como autor, mas diz-se que ele é que tem o domínio do facto. O autor não tem domínio do facto. Ou seja, esta coisa, o que está a ser executado pelos inconformados, não chegou a existir. Vamos só lembrar. Deixa aqui aproveitar uma coisa. Há momentos em que você fala do inconformado ser apenas o presidente e depois trata os outros também como inconformados. Mas eu gostava de perceber, então, os inconformados do seu partido, o que é que lhes aconteceu? Foram expulsos? Foram reintegrados? As alas estão completamente cada uma à sua mercê? Qual é o posicionamento do PRS? Foram retirados a confiança política. O procedimento começou no órgão primeiro com competência em relação à matéria, que é o Conselho, aliás, a Comissão Política do Partido, que na sua deliberação, lembra, eu acho que ainda a opinião pública se lembra daquela reunião, não é? Que se tentou impedir e nós entramos. Lá nós deliberamos a retirada de confiança. E depois o Conselho Nacional confirmou e aquilo foi até o Congresso. Mas, tal como disse alguém, os nossos partidos, ou seja, nós todos, damos-nos bem, conversamos, entendemos, sabemos o que é que está por detrás de tudo. Por isso, eu estava a tentar dizer que não há inconformados, mas sim há um inconformado que tenta teleguiar todos os outros e nós lamentamos. Por exemplo, quando nós nos encontramos, nós nos abraçamos, conversamos e há até coisas que eu não vou revelar aqui, mas são ditas por parte dessas pessoas. Quer dizer, alguns estão a arrepender-se, não é? E dizem, olha, o que nós queríamos não era isso, mas acabaram por se deixar levar. E voltando ao que... Por exemplo, mas voltando a essa questão, diz que vocês, aliás, a cidade de Bissau é pequenina, todo mundo se encontra, naturalmente estão, entre aspas, condenados a ter que lidar uns com os outros no dia-a-dia. Essas pessoas com quem você fala e que, portanto, cederam a este convite do Presidente, elas estão seguras dos lugares em que ocupam hoje? Porque a experiência diz que em pouco tempo, 17 meses, portanto, várias pessoas foram movimentadas, muitas delas não conseguiram sequer ficar 15 meses no cadeirão. Isso dá segurança a essas pessoas? Elas sentem-se, de facto, confiantes de que com elas tudo pode ser diferente? Olha, não há segurança para eles em todos os dois lados.
Primeiro, não há segurança do lado governamental, não há nada que seja que lhes garanta, não é, a continuidade. O timing que se tem são sensivelmente 3 meses, não é, para tudo acabar. Quer dizer, eles sabem, são condenados à derrota, não é? Ou seja, o inconformado, através deles, não é, se manifesta, está condenado à derrota, é um fim iminente. E eles, do lado da justiça, têm um problema sério. É bom fazermos lembrar que houve uma providência cautelar rejeitada, indeferida liminarmente. Eles é que tentaram interpor a providência cautelar para impedir a realização do Congresso do PRS, ou seja, do Conselho Nacional, que é a condição sine qua non para a realização do Congresso. Não se pode realizar o Congresso sem o Conselho Nacional. Eles não chegaram a reunir nenhum órgão do partido, mas fizeram a simulação, por isso têm medo de exibir. Já os convidamos a exibirem a lista dos participantes nas reuniões, porque eles falsificaram assinaturas, que é um crime. Eu tive até o tempo de explicar numa das reuniões às pessoas, a partir da minha opinião, o que é o crime de falsificação de assinaturas, porque quem comete o crime é quem assina, não é quem o instiga, apesar dessa pessoa também poder ter a sua parte. Olha, da parte judicial também não estão seguros, por quê? Porque a providência cautelar, que agora se decretou favorável ao PRS, diz que eles foram fazer o Congresso à revelia. Então, há uma coisa que eles tentam fazer passar, mas que não existe. O Supremo Tribunal não chegou a decidir nada em relação ao PRS. Porque o Supremo Tribunal decide como? Os tribunais, quando o tribunal singular é a sentença, e quando é colegial, no caso do Supremo, é acórdão. Não chegou a haver nenhum acórdão em relação ao processo do PRS. O que aconteceu é apenas aquele ato administrativo de anotação. Percebemos essa questão. Deixa-me aproveitar aqui a ocasião para ir também ao Gary para sabermos o seguinte. Gary, o que é que move uma pessoa a aceitar um convite para ingressar num governo onde muitas outras pessoas já lá estiveram e, como disse há pouco tempo o Gabriel, menos de 3 meses? Ora, gostava-me de perceber essa questão do que move uma pessoa a aceitar um cargo quando está, portanto, há pouco tempo para se realizarem eleições. Do meu ponto de vista, eu acho que isto prende-se com a questão da ambição desmedida. Mas, muito mais do que isso, o Presidente da República criou uma estratégia que nós temos que aceitar, apesar de ser uma estratégia muito contraditória àquilo que é o papel do Presidente da República, a característica do Presidente da República, segundo a nossa Constituição, que é garante de estabilidade e figura da unidade nacional. E o Presidente da República está a usar o governo enquanto recursos para assegurar as pessoas e persuadir as pessoas para lhe apoiar no eventual segundo mandato. Ou seja, o governo da Guiné-Bissau é visto como oportunidade para gerar receitas, gerar riqueza para as pessoas. Ou seja, as pessoas não vão para o governo na perspectiva de resolver um certo problema ou na perspectiva de contribuir para o processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau e ajudar na resolução dos problemas sociais do país. Isso não, porque se fosse isso, claro que teríamos várias pessoas a rejeitar esse convite. Mas não é o caso. É claro que as pessoas vão para o governo na perspectiva de conseguir alguma coisa, de resolver o seu problema e o problema dos seus familiares. Entretanto, o Presidente da República percebeu-se disso muito bem. Por isso, fez questão muito cedo, como eu disse antes, de apoderar, de ter em todo momento do seu mandato governo ao seu lado. Ou seja, de ter controle do governo. Por isso, durante o seu mandato, temos vários governos de iniciativa presidencial. Ou seja, temos 2 governos de iniciativa, 3 governos de iniciativa presidencial, e esses governos de iniciativa presidencial duraram mais anos do que o próprio governo eleito pela... Aliás, governo eleito não, mas um governo que saiu de uma emanação do Parlamento, que segundo a nossa lei é o governo legal e é o governo que está em condições de criar programa, é o governo que está em condições de definir estratégia, de definir políticas públicas para resolver os principais problemas do cidadão. Tudo isso, do meu ponto de vista, é uma demonstração clara da perspectiva que o Presidente da República tem para o seu mandato. Para encerrarmos aqui este elemento, ou seja, para si, todas essas pessoas que foram nomeadas e mexidas têm objetivos de servir e não servir o povo. De servir a si mesmo. Obrigado. Não servir o povo. Obrigado. Mariano, gostava de perceber o seguinte. Há aqui um elemento também que nos saltou à vista. É o facto de, por exemplo, pela primeira vez, e ao arrepio da Constituição, há menos mulheres no governo. E uma delas, que lá está, é familiar do próprio Presidente, como ouvi dizer.
Que leitura é que se pode fazer a este ponto? Não, a leitura é muito simples, porque o Presidente da República, apesar de fazer acusações aos outros governantes de nepotismo e de outras práticas, e com isso criar um pretexto para derrubar os governos legítimos, acaba de provar que, desta forma, aquilo que diz não corresponde àquilo que realmente faz, não é? Ao nomear um familiar para um cargo de conselheiro... Eu não sei que é de facto... Eu não sei se a vossa Constituição prevê essa questão, porque há países em que nomear pessoas próximas tem um termo que também não me ocorre, é termo jurídico, que tem um termo que, se me puderem ajudar nesse sentido, mas não é recomendável. Que qualquer político uma questão de conflitos, responsável e que tenha em conta a legalidade de um Estado compreende que a nomeação de um familiar para cargos políticos o compromete. E compromete a execução de políticas para essa instituição. E, portanto, deveria ser evitado. É uma questão também de moralidade. Portanto, quando isto não é observado e se vai a esse ponto de nomear diretamente um familiar tão próximo para o cargo de conselheiro, descredibiliza a própria instituição e a própria Presidência da República. E a questão, por exemplo, da criação de novas pastas nesta nova orgânica governamental, várias secretarias, portanto, a cultura para o caso. E há uma outra também. Não, de facto, é importante referir esse aspecto, porque as pastas foram criadas em função de premiar aqueles que o apoiam, não em função dos interesses de desenvolvimento do país. Não terão efeito nenhum, até porque está-se às portas das eleições, não é? Exatamente, quer dizer, é uma situação lamentável que só acaba por persistir porque existe uma forte repressão sobre a sociedade. E esta investida do Presidente tem a ver mesmo com uma postura já de alguma frustração que se compreende, porque está-se a fechar um ciclo político. O ciclo político, ao ser fechado, é preciso ir a eleições, é preciso, de facto, escrutinar o que é que foi feito. E o povo guineense, nesse aspecto, tem sido bastante esclarecido quando é chamado a votar. Pois. E pune, de facto, severamente, quem andou sempre a defraudar as suas expectativas. De forma unânime aqui compreendemos que os participantes estejam a dar uma nota negativa ao exercício do Presidente, mas vamos olhar também para questões positivas e não apenas só para o Presidente. Vou agora para as chamadas e depois vou fazer uma pergunta ao próprio Jau, que está nos Estados Unidos. Vou atender o Edu, que está na cidade da Beira, em Moçambique. Edu, bom dia, tenha a palavra, faz favor. 11 horas, já são 12 horas aí. Boa tarde. Muito bom dia, muito bom dia. Eu falo a partir da cidade da Praia, não em Moçambique. Está na praia em Cabo Verde, ok, está tudo bem. Sim. Muito bom. Então, faz favor, estamos a ouvi-lo. Já vamos corrigir aqui o ponto para o eu gostaria de falar um pouco sobre essa remodelação governamental que o Presidente da República fez, e muito bem, fê-lo e muito bem, porque, vamos começar, antes da própria remodelação governamental, o que houve? Os partidos políticos que os seus líderes não se alinhavam ou não se alinham com os ideais do Presidente da República, o que fizeram? Pediram para os seus membros sair do governo da iniciativa do Presidente da República. Retiraram a confiança política ao Presidente da República. Eu pergunto ao senhor, se alguém te retirar a confiança política, o que você vai fazer?
O que faz uma pessoa que é retirada a confiança política? Eu trabalho com pessoas nas quais eu tenho confiança, que me são confiáveis. Todas essas pessoas que estão no governo têm competência, são pessoas que, com vasta experiência, tanto na função pública como em outras áreas. Sinceramente, eu estou muito decepcionado com a RTP África, em especial, porque isso tem sido constante. Veja para vocês aí, qual é o princípio de contraditório ali? Eu não é simples, eu vou-lhe responder isso muito. Eu vou-lhe responder isso de só forma muito. pessoas opositórias do Presidente da República. Edu, deixa eu explicar uma coisa muito interessante. Mas e os pró? Edu, Vocês não entrevistam os pró? Para entrevistar quem? saber a opinião do outro lado também. Mas qual seria o outro lado? Nós estamos aqui, temos aqui. Olha, vou dar Eu aqui não uma. estou a ouvir. Não me está a ouvir, Edu? Vocês não entrevistam as pessoas do PRO para saber também do princípio do contraditório. Edu, deixa eu explicar o seguinte. Nós temos aqui um representante do partido PRS, temos um representante do partido Madem G15, temos alguém da sociedade civil e temos um comentarista que também tem uma ligação, e se estiver errado pode corrigir-me aqui, ao PIGC, que naturalmente está aqui na qualidade exatamente de comentarista. Qual era a representatividade que você está a perguntar? Não sei. O próprio Presidente, também, se o Presidente quiser, nós já entrevistamos o Presidente várias vezes. Sinceramente, eu não vi um princípio de contraditório ali, não. Não está a ver, é normal. O que você vê, nós não vemos. Aquilo que nós sabemos, você talvez também não saiba. Mas a sua opinião é válida aqui. Edu? Pronto, seguimos o Edu. Os três ali, um é da ala de Brema Camará, o outro ali é da ala do Fernando Dias, e o outro ali que eu tenho muita dúvida se é da sociedade civil. Então, diz-me uma coisa. Mas eu tenho muita dúvida se é da sociedade civil. Edu, mas essas alas... O Presidente da República... Sim. Essas alas que você se passou refere... 4 anos a lavar a imagem, a imagem do nosso país. Essas alas de que você se refere são as alas que apoiaram o Presidente. Portanto, a ala do Madem G15 aqui presente são as alas fundadoras do próprio partido de que o Presidente também é fundador. Mas, Edu, como sabe, nós estamos na RTP África e você tem a palavra. Não sei se você tem dito isso na televisão do seu país. Tem participado lá, tem falado isso que está a dizer aqui? Você sente que os outros também discutem os temas que nós costumamos debater aqui? Bem, mas nós estamos agora a terminar, estamos a 16 minutos do programa. Bom dia. Eu acompanho isso. Ainda bem que nos acompanha, Edu. Ainda bem que nos acompanha e nós fazemos votos de que nos acompanhe sempre. Deixa-me atender agora ao João Costa, porque não temos aqui que discutir, respeitamos a opinião dos nossos telespectadores. João Costa está em Luanda. João, bom dia, tem a palavra, se faz favor. Bom dia, sim. Então, João, qual é a opinião que tem sobre o tema de hoje? O governo da Guiné-Bissau foi remodelado, há novos secretários de Estado, há novos ministros. O que é que pensa? O país vai ter uma nova dinâmica com essas pessoas que integram agora o governo? Na minha humilde opinião, acho que não vai ter nenhuma dinâmica, porque essas remodelações, principalmente em África, a democracia em África, eu disse, talvez é uma democracia selvagem. Tem que desligar o som do televisor e pode continuar a falar. Tem que ser rápido, se faz favor. Sim. Está uma escuta, não? Sim. Bem, eu estou a dizer que não vai haver nenhuma mudança aí na Guiné-Bissau, porque eu acho que o Simões Pereira, primeiro-ministro, não? Foi retirado, não sei o que aconteceu. Há sempre muita confusão nos países africanos de liderança. Não sei o que está se passando. Eu acho que o senhor que está sendo entrevistado, não sei se é presidente de que partido, se está no governo, mas eu acho que não vai haver mudança significativa.
Porque... Obrigado, Alô? obrigado. Você não está a acompanhar o programa desde o princípio, porque eu fiz a questão de apresentar cada um dos convidados aqui no tema. Não, estou a acompanhar do princípio. Ah, está bem, Não estou a compreendo. acompanhar do princípio. Compreendo, grande amigo. Um abraço. Está calor, está frio aí em Luanda? Ok. Está muito frio na banda? Está umidade, é Kazenga, estamos no município do Kazenga, há muita umidade só. Epa, Kazenga, muitas saudades. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Como é uma chandula por mim, um abraço. Bem, vamos ler a mensagem agora do José Rufino Zau, que nos envia sempre as suas mensagens a partir da província da Huila, em Angola, e que nos diz o seguinte: o maior problema da Guiné-Bissau chama-se Umaru Sissoko Embalo. Esta remodelação não surtirá qualquer efeito enquanto o poder legislativo e judicial estiverem subordinados aos caprichos do presidente. Para se desenvolver um país, precisa-se de uma governação visionária e participativa, e em África, presidentes como Embalo, Paul Biya, João Lourenço, Filipe Nyusi, Teodoro Obiang, Denis Sassou Nguesso, entre outros, constituem um empecilho para se alcançar este fim. Obrigado, caro telespectador, pela sua mensagem. O Salvino Notiço, em Maputo, Moçambique, nos escreveu o seguinte: a remodelação governamental na Guiné-Bissau é uma estratégia tática, mas temos de ter em conta que o presidente Embalo só te usa, quando necessário, com vista a atingir os seus objetivos. Se ele não te descarta, por vezes, sem uma base lógica. A Guiné-Bissau está a ser uma vergonha na CPLP, em África e no mundo em geral, em termos de governação. Escreveu esse nosso telespectador. Vamos então para onde? Quem é que eu não tenho a linha agora? Não temos... Vamos agora ao Gary, o Mar vai regressar. O Mar, Gary, eu gostava de perceber o seguinte, sendo que está aí também já. Vamos falar de algo porque muita crítica foi sendo apresentada aqui ao Presidente, pelos moldes como governa. É verdade que há a figura do Presidente que é visada no meio de tudo isto que está a acontecer, aliás, ele é líder supremo da nação. Mas digo, quando foi, por exemplo, da dissolução da Assembleia Nacional Popular, Nuno Nabian, Braima Camará, Fernando Vaz e outros líderes do MADEM G15, eles apoiaram Fernando Dias, apoiaram a linha do Presidente. Aliás, foram eles que levaram o Presidente em fevereiro de 2020 também para o Governo, já aqui reforçado há pouco tempo pelo Umaru. Pergunto, e agora? Agora, por que razão estas pessoas que sempre apoiaram o Presidente em várias fases essas que foram também elas condenadas e criticadas pela oposição e por várias outras pessoas da sociedade civil, não mereceram, portanto, uma nota diferente de quem agora também reclama as posições do Presidente. O que é que se passa? Porquê agora? Gary? O som, faz favor, é só ligar o som É só ligar o som. Agora? Sim, agora está certo. Pode ser, pode avançar. Sim, agora? Estamos, sim, senhor. Como eu estava a dizer, é importante realçar dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com as declarações desses dirigentes relativamente ao posicionamento que estão a ter agora. Uns dizem que, na verdade, agora estão insatisfeitos com o Presidente da República devido ao comportamento do Presidente da República relativamente a não respeito ao Estado de Direito Democrático, a não respeito aos princípios e valores fundamentais dos direitos humanos. Mas, por outro lado, do nosso ponto de vista, isso prende-se com aquilo que alguém disse há bocado. Uma das estratégias do Presidente da República é de usar as pessoas e, quando não tiver já interesse nessa pessoa, descartar essa pessoa. E, neste momento, essas lideranças dos partidos estão a perceber que o Presidente da República, nas suas relações, não tem garantia. Por isso, percebam também que o Presidente da República quer a todo custo ter controle não só do governo, não só do Poder Judicial, também como poder controlar todos os partidos. E isso criou uma certa fissura entre o Presidente da República e a liderança desses partidos. Por isso que agora estão a contestar o comportamento do Presidente da República. Como é que você acha
Como é que você acha que a sociedade, como é que os cidadãos olham para estas pessoas que hoje também contestam a liderança do Presidente perante determinados quadros que vocês consideram aqui inconstitucionais e ontem o apoiaram para tal? Bom, é preciso dizer que essas pessoas, ao longo desse período, têm sido comportamentos que não são comportamentos aplausíveis pela sociedade. Mas isso não implica de que, até neste momento, havendo essa mudança de comportamento, havendo essa posição de associar com aquilo que é o princípio do Estado de Direito Democrático, sobretudo aquilo que é plausível pelos cidadãos, estão, de facto, efetivamente, a ganhar uma certa credibilidade junto dos cidadãos. Uhum. E qual é a sua... Vamos agora vou falar com o Mário, que já conseguimos ter o Mário novamente. O Mário, pergunto, ontem, perante uma determinada situação que se considerava também inconstitucional, antidemocrática, Nuno Nabiá, Brahima Camará e outras figuras, o Vaz também, apoiavam o Presidente. Yes. E agora Fernando Dias, eu estou com muitos nomes, vou conhecendo as figuras aos poucos. Agora também sentem na pele aquilo que os outros reclamavam ontem. Como é que fica a moral destas pessoas? Como é que fica a confiança delas perante o grande povo? E curiosamente, há bocadinho estava um interveniente nome a falar da confiança, não é? A confiança tem que se conquistar dos dois lados, não é? E manter a confiança na política é um acto muito difícil. Portanto, mas compete a estas pessoas julgarem a natureza da confiança, se de facto esta confiança vai ser preservada por um longo período de tempo ou não. Mas a pena com a qual eu fico aqui neste programa é que as pessoas estão a tentar condicionar todo um país a desejos de uma pessoa. Portanto, dizia o Edu, o princípio contraditório. Mas gostaria de lhe lembrar que na Guiné não há este princípio contraditório. Os jornalistas não trabalham de uma forma livre, os jornalistas que são expulsos dos eventos públicos, como é o caso da Indira, referenciada aqui neste programa, e há jornalistas que nem sequer podem fazer perguntas. Vale só referir para esta questão particular que a Indira Baldé, que também que é do secretário do Sindicato dos Jornalistas na Guiné-Bissau, o Presidente disse que ela não pode só entrar para fazer cobertura no Palácio, mas pode, se for num hotel, num outro sítio, ela pode trabalhar à vontade, não é? Que, claro, era só para trazer esse elemento. Portanto, a liberdade que o DU tem em Cabo Verde, esta liberdade dos cidadãos de Guiné não têm esta liberdade na Guiné. Portanto, é bom que ele saiba isto, é bom também que nós possamos fazer chegar esta voz das pessoas que são impossibilitadas de exercerem livremente as suas funções ou de se manifestarem livremente de acordo com os direitos que são garantidos na Constituição. Estas pessoas não têm estes direitos na Guiné-Bissau. Portanto, não sei de que direito contraditório fala o nosso compatriota Edu. E também outra pena que tenho é que... Mas responda só, por favor, a minha pergunta de há pouco, quando eu questionei a questão de ontem apoiavam o Presidente perante determinadas situações que se consideravam inconstitucionais e hoje, estando numa posição diferente, condenam e deixam o Presidente sozinho no lugar em que eles o ajudaram lá a chegar. Eu gostava que nos dissesse que leitura é que você faz relativamente à visão com que a sociedade fica destas figuras de proa dos partidos a que pertencem. De facto, eu não queria responder a esta pergunta diretamente, porque esta questão não me compete a mim responder a estas questões em lugar dessas pessoas que referenciou. Mas, falando de uma forma direta... Mas de certo modo não deixa uma imagem positiva perante as pessoas que ontem confiaram nelas. De facto não deixa por causa da consistência. As pessoas têm que ter consistência na política. Portanto, isto pode mostrar uma certa inconsistência da parte dessas pessoas, mas também não sabemos todos os condicionalismos que, de facto, e coerência também não falta. Uma coisa é consistência, inconsistência, outra coisa é coerência. Exatamente, consistência e coerência. Portanto, pode faltar-lhes, de uma certa forma, consistência e coerência
nos nossos olhos, mas, como eu estava a dizer, se calhar há coisas que nós não sabemos. Por exemplo, eu falo... Mas confia, por exemplo, estamos a terminar o programa, por exemplo, confia em algumas figuras, porque há figuras que se estreiam no governo. Estas pessoas não poderão aproveitar, levar uma mensagem diferente ao Presidente, porque entraram há bem pouco tempo e conhecem a realidade cá fora, no sentido de se mudar alguma coisa e o barco ganhar outro rumo? Há figuras novas, por exemplo, no governo, não é? Fala-se a jovens, por exemplo, também, que ingressam no governo. E eu duvido disto, porque, como nós dissemos aqui, agora as pessoas que fazem parte do governo são meramente e pura e simplesmente da confiança do Presidente da República, estão lá em resultado dessa confiança pessoal. Portanto, se há pessoas que tiveram mais experiência política, não tiverem essa ousadia de dizer a verdade ou de confrontar o Presidente e para dar um conselho mais sábio e mais profícuo, e não sei como é que as pessoas mais novas na política terão esta coragem ou mesmo a experiência política para poder dar estes aconselhamentos. Certamente. Ora, os partidos políticos na Guiné-Bissau atravessam um momento dificílimo. Gabriel, pergunto, qual é o futuro que se espera ao Presidente? Portanto, há eleições legislativas, há o partido e há muita gente que o apoiou no passado, portanto, para as eleições presidenciais. Haverão eleições presidenciais. O Presidente já disse que não vai morrer no poder e ainda não disse se vai candidatar ou não para um segundo mandato. Mas que futuro reserva o Presidente? O que é que se pode esperar do futuro do Presidente? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Presidente da República parece não ter lembrado, não é? Disse que é candidato. Ele quer o segundo mandato. Ele disse em várias ocasiões. E disse por intermédio de várias pessoas, através de quais ele trabalha. Mas eu vou só fazer lembrar, eu ouvi o Umaru Diao, deixa-me só referenciar rapidamente num minuto o Umaru Diao, que é um dos ídolos da comunicação social. Eu que também passei pela TGB, estou a ver no fundo da TGB, que ela é a única televisão que representa as cores do meu país. Não é? Olha, o Umaru Diao teve dificuldade em responder àquela questão. Quer dizer, a pessoa como o Umaru Diao sabe dizer que não é a pessoa indicada. Assim, eu gostei. Mas eu quero só ser curioso em responder a esta questão. Dizer que o Presidente da República, a nossa retirada de confiança a ele, o nosso afastamento a ele neste momento, sendo que nós tínhamos apoiado o Presidente da República nas eleições presidenciais passadas, isto vem confirmar a nossa sensibilidade em relação àquilo que se diz que a pessoa só é conhecida quando se lida com ela. Não é? Nós somos humanos. Não podíamos saber quem é o Marciso Sissoko Embalo se ele nos diz, ele é guineense como nós. É para as pessoas saberem que nós não estamos a tratar mal o Presidente-General Marciso Sissoko Embalo. Nós lamentamos o ocorrido. E tudo quanto nós contrariamos neste momento é objetivo. Qualquer guineense médio sabe que as coisas não correm bem. O Presidente da República não consegue coabitar-se com ninguém. Ele, enquanto pessoa, não se coabita com ninguém. E enquanto titular do órgão singular, que é o Presidente da República, não consegue coabitar com os outros órgãos. O Presidente da República não consegue coabitar com o Governo. Por exemplo, ele presidiu todas as reuniões do Conselho de Ministros. Aquilo nem é de lei. Porque a lei diz que ele preside o Conselho de Ministros quando bem entender. Quando bem entender não é o mesmo que dizer ele é Presidente do Conselho de Ministros. Obrigado, Gabriel. Com as lideranças políticas não coabita. Obrigado. Obrigado. Ora, temos uma mensagem, pouco antes de terminarmos o programa, ouvindo aqui naturalmente o Mariano, a mensagem da Feliciana Cabral Pereira, que está em Mbana, eu não sei se é o nome, se é uma região na Guiné-Bissau, nome, ok. Na Guiné-Bissau, diz-se dirigente do PRS que nos escreve o seguinte: desde 1993 o país experimenta viver em democracia, mas hoje, lamentavelmente, o que se vive é tudo menos democracia. Os direitos consagrados na Constituição estão a ser violados. Falando da remodelação, não vejo nenhuma mudança para melhor. Estamos no mesmo ciclo. O que o povo almeja é estabilidade do país com respeito ao princípio da legalidade. Temos 40 e poucos segundos, 10 segundos para dizer o país tem rumo, ainda assim insisto nessa questão, é preciso ter esperança, quanto mais não seja. É preciso ter esperança porque estamos em democracia e vivemos ciclos políticos.
e temos a certeza de que neste período que agora finda, com as novas eleições... Então que haja esperança, o povo não pode Não, esmorecer. há esperança. Obrigado. E haverá sempre esperança enquanto se acreditar que se pode dar melhores condições de vida ao Obrigado, é mesmo para dizer obrigado. Quanto assim fica também o nosso, no final de cada edição...